O povo de Israel clamava por um rei, e Deus respondeu ao chamado. Assim começou a história de Saul, o primeiro a ocupar o trono de Israel. Um homem simples, escolhido por Deus, elevado pela coragem, mas tragado pelo orgulho que o retirou de seu propósito. Na antiga Israel, os tempos estavam mudando. Por muitos anos, o povo foi governado por juízes, homens e mulheres escolhidos por Deus para liderar e proteger Israel em tempos de crise. Samuel era o último desses juízes, mas seus filhos, que deveriam seguir seus passos, não eram justos, e o povo de Israel estava insatisfeito. Os filisteus, um povo vizinho com uma tecnologia militar superior, representavam uma ameaça constante. Além disso, o desejo dos israelitas de se parecerem com as nações ao redor, que tinham reis, fez com que clamassem por um monarca. Eles queriam um líder que não apenas os guiasse espiritualmente, como faziam os juízes, mas que também fosse um líder guerreiro, capaz de enfrentar os inimigos de Israel. Deus, ouvindo o clamor do povo, instruiu Samuel a ungir um rei. O escolhido foi Saul, um jovem de Gibeá, da tribo de Benjamim, filho de Quis. Saul não era apenas um homem comum. Ele era fisicamente imponente, o mais alto e belo entre todos os israelitas. Sua estatura e aparência eram tal que, desde os ombros para cima, ele se destacava entre o povo. Este Saul, que até então era apenas um camponês cuidando das ovelhas de seu pai, estava prestes a se tornar o primeiro rei de Israel. A situação bíblica específica ocorre em 1 Samuel 9-10. Saul estava em busca de jumentas perdidas quando encontrou Samuel. Deus havia revelado a Samuel que Saul seria o rei de Israel. Quando Saul se aproximou, Samuel disse, 1 Samuel 9:20, Quanto às jumentas que perdeste há 3 dias, não te preocupes com elas, pois já foram encontradas. E a quem pertence tudo o que é desejável em Israel? Não é a ti e a toda a casa de teu pai? Samuel então convidou Saul para um banquete e, no dia seguinte, em um lugar privado, Samuel pegou um frasco de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul, dizendo, 1 Samuel 10:1, O Senhor te ungiu como chefe sobre sua herança. Este ato de unção era um reconhecimento divino da autoridade de Saul como rei, simbolizando que ele era escolhido por Deus para governar. Foi um momento de grande cerimônia e esperança. Em Mispa, Saul foi apresentado ao povo, que o recebeu com admiração e celebração, vendo nele a promessa de proteção e unidade. Saul, porém, não começou seu reinado com a arrogância de quem sabe que tem o poder. Ele parecia humilde e incerto sobre sua nova posição. O povo, no entanto, via nele o potencial para ser o líder que tanto ansiavam. Com a unção de Saul como rei, Israel entrou em uma nova fase. Logo após sua nomeação, Saul teve a oportunidade de provar seu valor. Os amonitas, liderados por Naás, ameaçaram a cidade de Jabes de Gileade, oferecendo-lhes um pacto humilhante ou a morte. O povo de Jabes enviou mensageiros pedindo ajuda, e Saul, ao ouvir o clamor, foi tomado pelo Espírito de Deus. Saul demonstrou não só coragem, mas também uma liderança inata. Ele cortou um par de bois em pedaços e enviou esses pedaços por todo Israel, declarando que quem não seguisse a causa de Jabes sofreria o mesmo destino. Este ato drástico reuniu um exército massivo de israelitas, mostrando que Saul tinha o carisma e a autoridade necessários para mobilizar seu povo. A batalha que se seguiu foi um sucesso retumbante para Israel. Saul e seus homens atacaram os amonitas de surpresa, resgatando Jabes de Gileade sem perda significativa. Este triunfo não só consolidou o reinado de Saul, mas também trouxe uma sensação de união e orgulho ao povo. Em Gilgal, onde Saul foi confirmado como rei, houve uma grande celebração. O povo renovou seus votos de lealdade, e Samuel, ao lado de Saul, confirmou a escolha de Deus para o povo. Este foi um momento de glória para Saul, que parecia estar no caminho certo para liderar Israel com justiça e coragem. Ele tinha provado que era capaz de ser o líder guerreiro que o povo desejava.
trazendo uma vitória que restaurou a confiança e o orgulho nacional. No entanto, o reinado de Saul estava apenas começando, e muitos desafios ainda estavam por vir, testando sua fidelidade e obediência a Deus. Com o tempo, a verdadeira prova do caráter de Saul começou a emergir. Um dos primeiros sinais de que seu reinado poderia não seguir o caminho desejado veio durante uma batalha contra os filisteus. Saul, em Gilgal, esperava por Samuel para oferecer sacrifícios antes da batalha, conforme era de praxe. No entanto, Samuel não chegava, e o exército de Saul começou a se dispersar pela ansiedade e medo. Impaciente e talvez temendo pela sua posição ou pela segurança de seu exército, Saul tomou para si a função normalmente reservada aos sacerdotes e ofereceu o sacrifício. No exato momento em que terminava, Samuel apareceu. A desobediência de Saul foi clara. Ele havia usurpado uma autoridade que não era sua, mostrando falta de fé na providência divina. Samuel, profundamente decepcionado, declarou a Saul que sua ação havia custado caro. Ele disse, 1 Samuel 13:14, agora o teu reino não subsistirá. Já buscou o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esta foi a primeira indicação de que o reinado de Saul estava em perigo, pois Deus já estava procurando um substituto, alguém que o seguiria fielmente. Outra oportunidade onde Saul falhou foi na batalha contra os amalequitas. Deus, através de Samuel, havia dado ordens claras para que tudo dos amalequitas fosse destruído, incluindo o rei Agag. Saul, no entanto, poupou Agag e o melhor do gado, alegando que faria sacrifícios a Deus com esses bens. Samuel, confrontando Saul, pronunciou palavras que ressoariam pela eternidade. 1 Samuel 15:22. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício. Este foi um ponto crucial no reinado de Saul, onde sua desobediência foi novamente evidenciada, levando Samuel a declarar que Deus já havia rejeitado Saul como rei. A partir daqui, começou a decadência de Saul, não apenas como governante, mas também como o escolhido de Deus, plantando as sementes para sua eventual queda. Enquanto Saul se debatia com sua própria queda, uma nova figura começou a emergir, trazendo luz e esperança para Israel. Davi, o mais jovem dos filhos de Jessé, de Belém, entrou na cena de maneira dramática. Ele era apenas um pastor, mas tinha um coração fiel e corajoso. A oportunidade de Davi de se destacar veio durante um confronto com os filisteus, onde o gigante Golias desafiava os israelitas diariamente. Ninguém ousava enfrentá-lo, até que Davi, armado apenas com sua fé e uma funda, decidiu enfrentar o gigante. Com uma pedra bem lançada, Davi derrubou Golias, trazendo uma vitória inesperada para Israel. Esta vitória não passou despercebida por Saul, que imediatamente chamou Davi para sua corte, impressionado pela coragem e pela fé do jovem. Davi se tornou um músico para Saul, cuja música aliviava o rei quando ele era atormentado por um espírito maligno. No entanto, a popularidade de Davi cresceu rapidamente. As mulheres de Israel cantavam: Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Esta canção, embora celebrasse a vitória de Israel, plantou as sementes da inveja no coração de Saul. A ascensão de Davi, que começou como um ato de coragem e fé, agora ameaçava a posição de Saul. A insegurança do rei começou a se manifestar em ciúme e medo, olhando para Davi não mais como um herói, mas como uma ameaça ao seu trono. Davi, no entanto, continuava a ser um homem de integridade, amado por todos, incluindo Jonatas, o filho de Saul, que formou com ele uma amizade profunda e leal. Enquanto Saul via em Davi uma ameaça, o povo via um salvador. Esta dualidade de percepções marcou o início de uma época tumultuosa, onde a lealdade, o ciúme e a promessa divina de um novo rei
se entrelaçariam em uma trama complexa de poder e destino. A inveja de Saul por Davi rapidamente se transformou em uma perseguição implacável. O ciúme do rei não conhecia limites. Ele passou de tentar simplesmente ignorar Davi para ativamente buscar sua morte. Em várias ocasiões, Saul tentou matar Davi, seja atirando uma lança contra ele durante um ataque de loucura, ou enviando-o para batalhas onde a morte parecia certa. A primeira tentativa foi quando Saul, em um acesso de raiva provocado pela música de Davi, lançou sua lança contra o jovem, mas Davi escapou. Saul, reconhecendo que Davi tinha a bênção de Deus e o amor do povo, começou a ver cada vitória de Davi como um golpe contra seu próprio reinado. Ele fez Davi seu genro, dando-lhe sua filha Mical em casamento, mas com a intenção de que Davi morresse durante a coleta do dote, sem prepúcios de filisteus, esperando que os inimigos o matassem. No entanto, Davi superou até esse perigo. A perseguição de Saul a Davi tornou-se uma obsessão que consumia sua vida e reinado. Davi, sempre um passo à frente, fugiu para Ramá, para Nobe, e até mesmo para os territórios dos filisteus, para escapar das investidas de Saul. Mesmo em momentos em que poderia ter matado Saul, como na caverna de Engedi, Davi mostrou uma integridade moral que contrastava com a paranoia de Saul, recusando-se a tocar no ungido do Senhor. A amizade entre Davi e Jonatas, o filho de Saul, era uma das poucas luzes neste período sombrio. Jonatas, em um ato de amor e lealdade sem precedentes, ajudou Davi a escapar das tentativas de assassinato de seu pai, mostrando que nem todos na casa de Saul eram inimigos de Davi. Esta perseguição revelou não apenas a decadência de Saul, mas também a nobreza de caráter de Davi. Saul, consumido pelo ciúme e pela insegurança, perdeu a visão clara de seu papel como rei e servo de Deus, enquanto Davi, mesmo em fuga, manteve sua fé e integridade, aguardando o momento de Deus para assumir o trono que lhe fora prometido. A história de Saul alcançou seu clímax trágico em uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Saul, já rejeitado por Deus, estava desesperado. Sem respostas de Deus através de sonhos, Urim e Tumim, ou profetas, ele recorreu a uma médium, em Endor, algo que ele mesmo havia proibido em Israel. Ele pediu a médium para evocar o espírito de Samuel, que havia falecido. Samuel, uma vez ressuscitado pela médium, não trouxe conforto, mas uma profecia de condenação. Ele declarou que no dia seguinte, Saul e seus filhos estariam com ele, mortos, e que o Senhor entregaria Israel nas mãos dos filisteus. Esta mensagem confirmou a Saul o fim de seu reinado e de sua vida. Na batalha que se seguiu, os piores temores de Saul se concretizaram. Os arqueiros filisteus o feriram gravemente e, com o medo de ser capturado e humilhado, Saul ordenou a seu escudeiro que o matasse. Quando o escudeiro se recusou, Saul se lançou sobre sua própria espada, cometendo suicídio. Seus filhos, incluindo o amado Jonatas, também morreram naquela batalha. O fim de Saul foi melancólico, marcando o término de um reinado que começou com tanto potencial, mas foi consumido pela desobediência e pelo medo. Após a batalha, os filisteus desonraram seus corpos, cortando a cabeça de Saul e pendurando seus corpos nas muralhas de Bet-Sean. Mas os homens de Jabes de Gileade, em um ato de honra, resgataram os corpos e os enterraram. Davi, ao saber da morte de Saul e Jonatas, lamentou profundamente, mostrando compaixão e respeito pelo ungido de Deus, mesmo após tantos anos de perseguição. Com a morte de Saul, o caminho estava aberto para Davi assumir o trono, cumprindo a promessa de Deus de levantar um novo líder para Israel, um homem segundo o seu coração. Curtiu saber mais detalhes sobre a história de Saul? Então se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E não se esqueça de deixar nos comentários sugestões para os próximos vídeos e ideias de atores que poderiam interpretar esses personagens bíblicos nas gerações de imagens. Até a próxima, meus irmãos!